Bom dia. Bom Não pode dia. falar bom dia, que não pode colocar temporal. Estamos aqui hoje para mais um evento de comemoração do aniversário de 32 anos da Trom, né? Então a gente está começando mais um episódio, um episódio especial, né? Um episódio onde a gente espera trazer bastante conhecimento aqui para quem está nos assistindo. Esse nosso podcast aqui tem o objetivo de ser direcionado para o mercado contábil, que é o nosso principal cliente, mas também para todo mundo que se interessa pela área de tecnologia, né? Então, o episódio hoje é Futuro da IA no Mercado de Trabalho e Negócios, né? Estamos aqui com um especialista para falar nisso. Eu sou Gelson Garcia, né, CEO da Trom Informática. Tenho o prazer de estar aqui ao meu lado com o Thiago. Thiago, você podia falar oi pro pessoal aí também. Prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Meu nome é Thiago Querelotto. Hoje eu atuo enquanto gerente de relacionamentos de serviço, né, na Trom. E vai ser um prazer, né, debater sobre esse assunto aqui que tem tanto falado, né, no mundo de hoje. Então eu queria apresentar esse convidado que está aqui com a gente, que é mais do que só um profissional que eu acompanho de tanto tempo no aspecto profissional, mas um amigo que eu fiz aí ao longo desse tempo. Queria apresentar para vocês Vandré Salles, então vou falar um pouco do currículo do Vandré. O Vandré é CEO e cofundador da Meliva, sócio conselheiro e fundador da .get Inovação, cofundador da startup Tips, lá atrás, já tem muito tempo isso, né, Vandré? Professor de MBA em Negócios Inovadores, formado em Design Thinking pela Universidade da Califórnia em Berkeley, engenheiro de computação pelo UFG, engenheiro de prompt de IA, um assunto que dá aqui só um podcast só sobre esse assunto, sobre engenheiro de prompt. Professor de física com ênfase em quântica pela Unicamp, né? Não é qualquer um que pode estudar física quântica, né? Que tem capacidade para fazer isso. Investidor anjo, consultor, mentor, instrutor e palestrante na TEDx, na Anshan, na Unicamp, na UFG e no Sebrae. E eu acho que o que é legal é o resumo aqui, né? Vandré acredita em melhorar a vida das pessoas e atua em empresas brasileiras para inovarem com agilidade e estratégia. E por último, talvez a mais importante, professor com vocação e empreendedor de coração. Vandré, é um prazer estar aqui com você, né? O nosso respeito sempre pelo seu conhecimento, dedicação pela área de tecnologia, por ajudar pequenas empresas a se tornarem grandes empresas dentro do processo de startup. Você já passou por toda essa jornada de trazer startups, então é um prazer estar aqui com você. Sua saudação para o nosso público aí. Assim, o prazer é imensamente meu também, né? Quando eu recebi o convite de vir para cá, eu nem perguntei o que se tratava, né? Porque começou assim, a mensagem, o Gelson tá te perguntando se você gostaria de... Aí eu falei, sim. Né? Aí depois que eu fui descobrir que era um podcast aqui, ainda mais para comemorar, né? 32 anos, né? 32 anos. É muito tempo, e ver que com 32 anos ainda tem muito o que ser pensado, visto e feito no futuro, isso me deixa muito feliz, muito seguro, né? Estar aqui com pessoas tão maravilhosas. Então, valeu, muito obrigado. Beleza, então eu e o Thiago vamos tentar trazer algumas perguntas para você, para que a gente possa levar para o nosso público aqui um esclarecimento um pouco mais desse tema tão gostoso aí, que é falar sobre IA, tentar aproximar isso de uma forma, tentar traduzir um pouco mais o que vem pela frente, o que tem para chegar aí. Então, nesse comecinho aqui, eu queria começar por uma situação. Você acha que nós estamos vivendo hoje num filme de ficção científica, né, onde a gente vai conversar com cópias digitais inteligentes em tempo real? O que vem pela frente, o que vai acontecer, em que fase a gente está disso, visto que, inclusive... em algumas palestras que eu participei com você já falando um pouco de Avatar, essas coisas. Então, como é que é esse filme de ficção científica aí, e como é que vai ser se nós vamos realmente fazer igual a gente via lá, talvez no filme dos Jetsons, ou conversar com o robô, ele responder? O que está vindo pela frente aí? Antes de tudo, vou dar minha opinião do que é o que significa, né, o filme de ficção científica, e até diferenciar do filme de fantasia, né?
Certo, porque, legal, muito bom. Que muitas vezes as pessoas acham assim, tô assistindo ficção científica, e a pessoa tá vendo um filme de fantasia e vice-versa, né? Filme de fantasia é um filme que o enredo, a estrutura, né, o contexto necessariamente se passa em um ambiente fantástico, um ambiente fantasioso, um ambiente impossível, tá, de acontecer no presente e no futuro da humanidade, né? Ou seja, geralmente quando tem essas assim, esses feiticeiros, esses magos, né? Aquelas coisas assim, tipo dos animais falantes, né? E isso é o universo da fantasia. A ficção científica, né, por definição, ela representa o tipo de, não só filme, né, mas assim, qualquer tipo de construção aí, literária ou de vídeo, de áudio, em que uma tecnologia, tá, é colocada, né, como um ponto central naquele enredo. Geralmente é uma tecnologia que ela sequer existe, algumas vezes, mas não é impossível que ela venha a se tornar factível no futuro. Algo disruptivo. Né? Sabe? Então, assim, filmes de ficção científica, na sua natureza, eles costumam retratar os anseios ou os medos, né, da humanidade em relação ao que a tecnologia pode vir a ser no futuro. Tá? Então, né, quando a gente fala assim, a gente está vivendo num filme de ficção científica, eu diria que não mais. Tá? Porque muitas das coisas que eram ficção científica, a gente está falando lá dos Jetsons, né? Poxa, os Jetsons dos anos acho que 60, né? Sim, sabe? 70. Então aquilo ali que era ficção científica, hoje já não é mais ficção científica. Hoje é o que tem de tecnologia de ponta. Né? Só que toda tecnologia de ponta, em um determinado momento, se ela realmente tem poder transformador da sociedade, ela vai se tornar uma tecnologia comoditizada. Tá? Então, hoje, quando a gente fala de IA, né, é interessante até pensar que IA não tem nada de moderno. Tá? A inteligência artificial como uma ciência a ser estudada, é incrível o que eu vou falar, mas é verdade. Ela surgiu antes mesmo da computação. Né? Se a gente... Alan Turing, e ele foi um matemático aí que atuou na época da Segunda Guerra Mundial, ajudando, né, os aliados a desenvolverem um algoritmo matemático para poder quebrar sistemas de codificação alemães, né? Mas não era codificação de computador, porque não existia computador, era codificação, sabe, uns morses misturados com os outros sons, palavras que pareciam não ter sentido nenhum, que eles mandavam num bilhetinho em papel. A famosa máquina Enigma, né? Exatamente, né? Então, assim, Alan Turing, naquela época, antes mesmo dos computadores serem inventados, ele previa que um dia o ser humano ia construir uma máquina, que era uma calculadora, na verdade, uma super calculadora, que podia fazer cálculos com tanta velocidade que era possível, né, naquela lógica lá de telégrafo, sabe? Né? Que o cara fica e aí vai escrevendo, né, as palavras, escrever um texto que confundiria até humanos quando estivessem conversando com esse texto. Né? E ele lá naquela época, a gente está falando de 1940, né? Ele dizia que em um futuro essas máquinas estarão tão evoluídas que a gente vai ter que colocar essas máquinas em um teste de veracidade, para saber se você está conversando com a máquina ou com o humano. Né? E lá do outro lado, isso hoje chama teste de Turing, né, o nome, né? Virou um chavão aí da IA, que é perguntar quando uma IA vai passar no teste de Turing. Né? E curiosamente o teste de Turing funciona assim: você começa a conversar, é um diálogo com uma entidade do outro lado, você não sabe se é humano ou é uma máquina, e em algum momento, se o entrevistador humano falar assim, desisto, eu não consigo afirmar que é humano ou uma IA, eu não consigo.
significa dizer que se for uma IA do outro lado, ela passou no teste Turing. Tá? A regra é simples. Se um dia você fala, isso aí é... Tô falando com chat, tô falando com um robô. Então, esse robô não passou no teste Turing. Tá? Foi bem, mas não passou. Foi bem, mas não passou. Mas quando você desiste de opinar, porque você não tem mais nenhuma condição de dizer se é uma IA ou se é um robô, passou no teste Turing. E nota, isso veio antes dos computadores. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, não é nada atual, não é moderno, é desde sempre. Sabe? Há décadas e décadas e décadas esse assunto vem. A questão é, por que hoje, esse ano, né, a gente está aqui em 2024, por que 2024, 2023 só se falou de IA no mundo? É porque foi a primeira vez na história da humanidade que essas IAs conversacionais, né, essas IAs que você tem a sensação de estar interagindo ali com o humano, elas se tornaram financeiramente, economicamente acessíveis para o público em geral. Certo. Tá? Então, em resumo, né, assim, o grande divisor de águas foi quando a OpenAI lançou o tal do ChatGPT. E o ChatGPT é a interface mais simples do mundo, ou seja, né, a grande revolução, na minha opinião, do ChatGPT é a UX. É a melhor UX. Em vez da gente, todo mundo pensando em criar um melhor design, a melhor plataforma, os caras falaram assim, cara, faz um WhatsApp, sabe? Só que um WhatsApp que do outro lado é uma IA conversando com você e pronto. Ou foram coisas da rotina, né? Exatamente. O WhatsApp e as próprias ferramentas de buscas que todo mundo está acostumado com isso. Exatamente. Você fala, cara, é isso aqui, né? O input. Para quem vai pela primeira vez, né, Thiago? Para quem olha pela primeira vez, você fala, cara, isso aqui é muito simples. Você fica até meio assim, mas isso aqui? Só isso, né? Isso aqui é muito legal, realmente. Sabe, então a revolução foi essa. Ou seja, o que aconteceu então? A IA se tornou acessível. E tão acessível que pro usuário, né, pessoa física, pro CPF, é grátis. Você usa sem pagar nada, sendo que 5 anos, dificilmente uma empresa teria condição financeira de bancar um ChatGPT há 5 anos. Uma coisa legal de se dizer também é o quanto que isso escalou rapidamente. Porque eu acho que foi uma primeira ferramenta, né, no mundo que em menos de 3 dias já tinha mais de 100 mil usuários utilizando, de tão acessível que se foi, algo assim muito disruptível, né, que a gente sentiu. Acho que isso que provocou um grande boom de falar, nossa, uma coisa tão legal, e agora aquilo que a gente estudava bastante em faculdade, a gente conseguiu perceber que estava ali acessível para todo mundo. Exatamente. A simplicidade junto com acessibilidade. Bom, Vandré, dentro dessa linha de mercado de trabalho que a gente começa a desmistificar aí, então perguntar para você que está bem envolvido com isso, né? Quais são os impactos que você vê imediatos da IA no mercado de trabalho que você consegue observar, né? E se você pode citar setores que serão mais afetados do que os outros, como é que você pode traduzir para quem está nos ouvindo a respeito disso aí? Como é que é o impacto imediato da IA no mercado de trabalho? Por coincidência, tá? Hoje eu acordei, peguei meu celular, depois que eu acordei, e aí tem aquelas notícias, né, que são sugeridas, e como eu consumo conteúdo de IA e tecnologia o tempo inteiro, as primeiras coisas que aparecem no seu celular é isso, né? Sim. E aí, hoje por coincidência estava lá, tá? A pesquisa comprova que Estados Unidos teve aumento na produtividade e no desempenho das empresas devido à IA, né? Especificamente devido à IA generativa, tá? Então hoje falaram que houve, só que aí vem aquele negócio, porém isso aumentou a disparidade entre os grandes e os pequenos, né? Ou seja, melhorou muito a produtividade de quem já era muito produtivo. Aí deixou de escanteio quem era pouco produtivo, tá? Porque não tem ou não sabe ou não existe a cultura de acesso. Mas sim, indiscutivelmente já está provado, né, numericamente, em termos de aumento de PIB, de produtividade, de redução de custo, que a IA implementada em larga escala dentro de organizações já gera esse tipo de impacto, tá? Isso está comprovado. E aqui no Brasil, eu diria que é exatamente a mesma coisa, só que a gente não tem um relatório oficial, tá? E talvez até mais em algumas situações, porque
o Brasil é o segundo país do mundo que mais acessa o ChatGPT. Tá? Como sempre, né? O Brasil é sempre líder em consumo assim como foi com o WhatsApp. Redes sociais. Né? O brasileiro é apaixonado por redes sociais, tanto para entretenimento quanto também para trabalho, profissionalmente. Então, eu acredito que o ChatGPT, né, e todos os desdobramentos, empresas que, sabe, hoje a gente fala assim, ChatGPT, mas na verdade assim, é uma empresa que, igual o nome, né? Igual você fala lá um nome assim, Durex, né? Você fala um nome Bombril, é um nome ChatGPT, mas existe hoje assim, um número gigantesco de empresas que oferecem serviços e soluções equivalentes. E isso já está aí difundindo aqui no Brasil. Mas você consegue materializar para mim aí, para o Thiago e para a nossa audiência, funções ou setores que você acha que serão mais impactados agora, que já estão disponíveis aí, para dar algum exemplo para a gente poder entender? Sim. Bem, assim, começando, né, pelo meu próprio negócio, tá? Porque né, nada melhor do que você entender como o seu produto, o seu negócio impacta os outros negócios, né? A Meliva, ela é uma plataforma que integra e coordena os principais motores de IA generativa que existem hoje na atualidade para a produção de conteúdo multimídia para as redes sociais. Tá? Então, assim, o que a Meliva faz hoje? A gente desenvolveu uma IA, que essa IA, ela é a engenheira de prompt por conta própria, ela seleciona, você fala, eu vou usar aqui o GPT Turbo, agora eu vou usar o Gemini do Google, agora eu vou usar a imagem, né, gerar uma imagem no DALL-E 3 e tal. Então, assim, ela coordena isso, tá? Para no final produzir um conteúdo de mídia que pode ser publicado numa rede social, no Instagram, no Facebook, no X, no WhatsApp. E o que ela é capaz de fazer, né? Ela consegue pegar áreas, departamentos de marketing de empresa e reduzir em até 95% o tempo, desde ter a criação, né, a ideia criativa do que vai ser publicado, até ter o conteúdo publicado. Redução de 95% do tempo. Sabe? Então, algo que normalmente fala, vou fazer uma campanha para o Google Ads. Algo que entre lançar esse desafio e ter a campanha publicada, vamos colocar aí 3, 4 dias, a tecnologia da Meliva faz isso em 10 minutos. Sabe? Então tá lá publicada, né? Chega a ser assustador, né? Chega ao ponto de você falar, mas peraí, eu ainda estava assim, preparando a minha mente para ter o insight criativo e o conteúdo tá publicado lá, sabe? Então, assim, você imagina isso, tá? Tô dando esse exemplo, mas eu vou dar outros. Você imagina isso sendo usado em larga escala, né? A gente já tem algumas empresas, Porto Seguro, atualmente agora, assim, nossa nova cliente que já está começando a implementar isso, assim, é assustador a velocidade com que isso impacta. Então, assim, para mim, tá? Na área de produção de conteúdo para a internet, a IA, ela está muito mais presente do que a gente acredita. Eu estou muito acostumado, né? Eu já consigo hoje, assim, pegar um artigo lá que eu estou vendo e falar, foi feito com IA. Essa imagem foi feita com a IA. Né? Esse aqui foi humano. Aí eu já percebo que um volume assim imenso, não tem um número estatístico para dar, mas um volume imenso de conteúdos que estão por aí, as pessoas estão usando tecnologias como essa. Tá? Então, interessante falar sobre isso, porque assim, eu tinha uma visão talvez um pouco ao contrário disso, né? Eu tinha uma visão falando aonde que a IA vai gerar um impacto primeiro, em tarefas que talvez sejam mais repetitivas, tarefas ali rotineiras. O que você já está apresentando é, por exemplo, um outro lado de tarefas mais criativas, aonde que vem talvez a maior dificuldade da criação da inteligência artificial. Então, já chegou nesse nível, então a gente já está vivendo isso. Sim, mas sabe por quê que é a tarefa criativa? Pelo seguinte, agora vamos pensar um pouco aí a história, tá? Vamos lá, a história lá, as revoluções industriais, né? Tá? Hoje, a gente está encerrando a 4ª Revolução Industrial, tá? E nos preparando para a 5ª Revolução Industrial, tá? E curiosamente, da
quarta revolução industrial para a quinta revolução industrial foram 20 anos. Assim, a quarta revolução industrial, ela começou nos anos 2000, tá? Foi basicamente o filme Matrix. Ele é o filme que, né, voltando no conceito de ficção científica, ele não é fantasia, ele é ficção científica. Tudo que tem lá pode se tornar real. Sim. Tá? Então, ele foi um marco, porque ele lançou para a humanidade, tá, o conceito de nuvem, basicamente. Assim, do ponto de vista tecnológico, o que é Matrix? Mais do que qualquer coisa. Ele falou assim, olha, isso é a nuvem. Isso é armazenar as coisas na nuvem. Não é mais pendrive, não é mais disquete. Isso foi nos anos 2000, tá? Então, de lá para cá, foram 20 e poucos anos, tá? 20 e poucos anos. E a gente está entrando na quinta revolução. A terceira revolução, ela aconteceu há 50 anos. A diferença entre a terceira e a quarta foram quase 50 anos. Rapidez, né? Inclusive, foi, tá? Agora falando até gatilhos políticos, fazem a gente refletir, né? O atual presidente do Brasil, Lula, ele é consequência da terceira revolução industrial. Porque se a gente parar a pensar, como que ele ficou conhecido no Brasil? Como um sindicalista que defendia os trabalhadores braçais das linhas de produção, né, do ABC Paulista, que estavam perdendo seus empregos para as máquinas. Ou seja, o cara que instalava o pneu da roda lá, e aí agora já tinha uma máquina que colocava o pneu dentro da roda. Sabe? O outro que tinha que ficar empurrando, né, o carro num trilho, agora era automático. Então, olha só, foram 50 anos, o dobro de 25 anos, né, que foi esse ciclo, da terceira para a quarta revolução. Tá? Aquela revolução, ela tirou o trabalho repetitivo humano no chão de fábrica. Só que se você voltar, agora não 50 anos, se voltar 100 anos, a gente estava passando da segunda para a terceira revolução industrial. É quando as máquinas elas tiveram um incremento na sua capacidade produtiva por causa da eletricidade. Sim. Os motores elétricos. E não por coincidência, aquele filme Tempos Modernos de Chaplin retrata isso. Humanos perdendo empregos, né? Porque eles só ficavam fazendo o mesmo movimento de um parafuso ali, e agora aquelas máquinas gigantescas, aquelas engrenagens, tá? E se você voltar 200 anos na segunda revolução industrial, voltar 200 anos, você cai na primeira revolução industrial, que foi a automação, foi quando os humanos e os animais deixaram de fazer o trabalho braçal deles para que máquinas a vapor pudessem, né, gerar isso. Então, assim, primeiro, a gente está falando de ciclos exponencialmente mais curtos. 200 anos, para 100 anos, para 50 anos, para 25 anos. Então, se a matemática não se quebrar aqui agora, e a gente está entrando na quinta revolução industrial, é de se esperar que a sexta revolução industrial aconteça em quanto tempo, aproximadamente? Uns 12 anos? Metade disso. Né? Sabe? Os 12 anos, se seguir o mesmo ritmo. E aí, Thiago, olha só. Você falou, poxa, mas agora então, diferente do que você disse que estava esperando, é a capacidade criativa do ser humano, né? Sim, porque olha só, pega lá a estrutura, tá? Estratégia, tático, operacional dentro das empresas. Primeira revolução, chega de animais para fazer o trabalho pesado. Deixa para os humanos. Segunda revolução, começou a afetar a linha operacional, a galera da operação. Aí, na terceira revolução, o da operação pro tático começou a ser ameaçado. Tanto é que demitia-se 10, 20 funcionários numa montadora de carro, e esses 10, 20 funcionários eram substituídos por um operador de máquina. E ele ganhava um status tático,
não, né, de operação. Ele tinha uma capacidade de tomada de decisão maior na máquina ali. Então significa dizer que está sobrando o quê? Se o animal já foi substituído, os humanos em nível operacional já foram substituídos, os humanos em nível tático já foram substituídos, então sobrou em nível estratégico. O estratégico é criatividade. Né? Lembrando que tem a sexta revolução industrial. Se vocês quiserem, a gente até fala sobre o que tende a ser a sexta. Se vocês quiserem, a gente fala disso aí também. Manda bala. Vamos aproveitar que você trouxe e depois a gente volta para a linha que é por aí que a gente vai mesmo. Não sei uma pauta fixa. Então agora, entenda, a gente está sendo substituído criativamente, né? Tá? E daqui 12 anos... vamos pôr 15 anos, vamos pôr arredondado aqui 15 anos. E provavelmente todos nós que estamos aqui nessa mesa estaremos aqui. 15 anos, pô, tá batendo ali, né? A saúde tem melhorado, as formas de superar problemas de saúde, então a gente vai estar lá. Exatamente. Daqui 15 anos, a gente vai estar saindo da era das IAs generativas, que é o que a gente está começando a viver agora, para entrar na era das super IAs generativas. E qual que é a diferença? É que hoje as IAs generativas dependem dos humanos para dar as instruções, para guiar o rumo. Né? Então hoje, um ser humano estratégico, ele ainda continua na parte estratégica, mas ele não precisa mais fazer o trabalho braçal da estratégia, se é que existe isso. Mas esse trabalho braçal de, vou fazer um planejamento aqui, né? Sabe? Juntam os diretores pro tal do planejamento estratégico, juntam os diretores, os C-levels, né? Para poder criar os documentos, sabe? De alto nível da empresa. A Super IA é o momento em que nós, ultra estrategistas, vamos simplesmente mostrar o rumo que a gente quer para as IAs. E a IA vai fazer esse trabalho de planejamento estratégico. Tá? Então a gente vai estar ali atuando como quase que como um conselheiro administrativo no board, para deliberar, sabe, ou vetar a decisão de uma IA. Olha para que nível que a gente está indo, né? Sabe? Essa é a sexta revolução industrial. Ela vai acontecer quando a gente se transformar literalmente em maestro das IAs. Eu acho que hoje no mundo, né, a gente está vivendo muito essa dúvida. Então, nós seremos substituídos, né? Já saiu vários relatórios, né, falando das profissões mais suscetíveis, né, a serem substituídas. Uhum. A grande questão é como se blindar em relação a isso, né? Ou como criar alguma estratégia para superar talvez esse desafio. Eu tenho uma opinião, assim, já formada sobre isso, sabe? Porque isso é algo, né, que eu ouço e falo há uma década, né? Vocês sabem, né? Há 10 anos. Quando a gente conversava aí na Tron, eu falava isso. Os seres humanos vão ser substituídos pela IA. E aí vinha, né? Vocês perguntavam, quais serão os primeiros substituídos? Aí eu, não sei se você lembra, eu falava assim, os contadores e os advogados. Né? Sabe? E é o que está acontecendo agora. Exatamente. São esses, né? Só que agora eu quero consertar essa minha frase, tá? Assim, 10 anos depois a gente vai refletindo, vai refinando o pensamento. Hoje, eu afirmo com toda certeza que não é a IA que vai substituir o seu emprego. Vou até falar para a câmera aqui. Tá? Não é a IA que vai substituir o seu emprego. São os humanos que utilizam a IA que vão substituir o seu emprego. Perfeito. Entendeu? Tá? Então, hoje quem mais ameaça seu emprego são pessoas que fazem o que você faz com o auxílio da IA. Pronto. Tá? Então, por um lado, é menos frustrante, né? Porque não é a IA que vai tomar seu emprego, é outro humano. Mas, por outro lado, é um desafio muito grande. Porque se você não quiser ser substituído, você tem que dominar o uso e a aplicação da IA. Não é conhecer IA, você não tem que saber desenvolver IA, aplicar, mas você tem que... Né? É igual hoje existe, quando vocês contratam, Gelson, quando você contrata alguém, Thiago, quando você contrata alguém, você pergunta para essa pessoa se ela sabe usar a internet? Não. Se tornou algo mais natural, né? Você pergunta para a pessoa assim, você sabe usar Word? Você pergunta para a pessoa? Você não pergunta. Passamos dessa fase. A gente passou dessa fase.
tá? Quando a gente tiver na sexta Revolução Industrial, vai ser a mesma lógica para IA. Ninguém vai, vou contratar o fulano, ninguém vai pensar, como é que você é habituado com a IA? É óbvio, cara. Claro que você é habituado com a IA, senão você nem estaria vindo buscar um emprego. Hã? Mas como a gente está falando de mercado de trabalho, Thiago, e você vive isso, o seu dia acorda, dorme, como você falou, eu tenho, a partir do momento que a gente então começou a interagir um pouco mais com isso, conhecer esse mercado, trazer profissionais aqui para falar com a gente, eu tenho percebido o seguinte, e como você está muito próximo disso mesmo, é saber o seguinte, uma definição quase então a gente fica preocupado, será que eu vou ser substituído como a gente falou, mas para você ser substituído, você precisa primeiro, para usar bem a inteligência artificial, aquilo que está à sua disposição, vamos dizer do ChatGPT, por exemplo, você precisa ter conhecimento para saber perguntar, porque se você sentar na frente de um poder daquele e você não tiver uma base de conhecimento, como você vai fazer? Então explica isso para a gente um pouco melhor, você que está vivendo isso todo dia, quer dizer, porque parece que a solução vai estar ali, que você vai resolver, mas eu não sei o que perguntar, como interagir, é isso mesmo? Por isso que você acabou de falar, quer dizer, eu tenho um profissional muito capacitado. Esse cara vai usar isso a seu favor. Mas não adianta ele pensar que ele vai ser substituído por alguém que não conhece e domina o segmento. É isso, Sim. Vandré? É exatamente isso, tá? E aí, para explicar essa pergunta, eu vou de novo, vou voltar nessa história das revoluções industriais. Por um lado, né, foi bem assustador quando eu fiquei falando o tempo inteiro, porque as pessoas ficaram desempregadas, você substituiu, né, 20 operadores lá de chão de fábrica por funcionário de chão de fábrica por um operador de máquina e tal, mas peraí, vamos falar a parte positiva disso. Estatisticamente, isso que eu estou falando não é invenção da minha cabeça, são números, tá? Em média, a cada ciclo de revolução industrial, para cada profissão que desapareceu, porque ela se tornou obsoleta, 6 novas profissões surgiram. Nessa mesma proporção, tá? Então, sumiu sei lá, o datilógrafo, mas assim, uma vez que sumiu o datilógrafo, surgiu o digitador, surgiu o ilustrador de tablet, surgiu, sabe, né, o operador de impressora, então assim, surgiram várias profissões, né, por decorrência desse boom tecnológico. Então, a mesma coisa está acontecendo aqui agora. Então, para um funcionário que tem o seu cargo, né, considerado obsoleto, de 5 a 6 novas profissões vão surgir. E aí é curioso, né? Você falou um negócio, poxa, hoje o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber perguntar para IA, tá? Porque por mais que a linha de comando hoje seja parecido com a linha de comando de uma busca do Google ou de um chat do WhatsApp, a perguntar para uma IA não é igual perguntar para um humano. Tá? Se você simplesmente chega lá, solta uma pergunta que você faria para um humano exatamente igual para a IA, ela vai te responder. Ela vai dar o melhor dela. Mas, no fundo, você usou uma linguagem diferente. Você falou em humanês. E você tem que falar em IA generativez. Sabe? Né? Então, assim, e qual que é a diferença? Empaticamente, você tem que entender como que a IA do outro lado te responde as coisas. A gente já sabe fazer isso. Quando você conversa com uma criança e quando você conversa com um adulto, você muda o seu jeito de falar. Você conversa com uma criança, você afina a voz, né? Você tira um monte de palavras que você sabe que a criança não vai usar. Você reduz o tamanho das sentenças. Né? Agora, quando você vai conversar com um adulto, e esse adulto você sabe que ele tem alta escolaridade, aí você se sente à vontade para usar um discurso mais rebuscado e tal. Com a IA generativa é a mesma coisa. A gente tem que aprender a falar. Tá? A gente sabe falar com criança, a gente sabe falar com idosos, a gente sabe falar com adolescentes, a gente sabe falar com adultos. Então a gente tem que saber falar com IA também. Ela tem um jeitinho dela. Tá? Isso a gente chama, é uma nova profissão, chamada prompt de IA. Tá? Só que com a velocidade que esse prompt de IA surgiu, ele já está desaparecendo.
essa coisa que eu me auto-intitulei engenheiro de prompt de IA, eu realmente eu precisei entender profundamente a maneira com que a IA compreende as informações para que eu tenha o melhor resultado esperado. Então eu tenho que perguntar em generativez para ela, não em português, né, ou em inglês. Tá? Só que essa profissão ela já está ameaçada. Quem achar que vou fazer faculdade de prompt de IA, não vai dar nem tempo de você se formar, que não vai existir mais engenheiro de prompt de IA. Sabe por quê? Essa é uma profissão de transição, é uma profissão só para preparar a gente para se comunicar. Aí, de novo, agora sim, né? Estamos aqui, vou falar da Meliva de novo. Aqui. Quando a Meliva surgiu, né, ela surgiu como uma edutech, mas a gente pivotou. Hoje é uma empresa de marketing, né, de uma martech que a gente chama, que utiliza IA generativa. Eu já previ lá, né, até é um misto de coincidência com destino, com vocação, mas em 2018, como eu sou professor, né, então eu tenho lá meu currículo Lattes, eu tenho alguns acessos acadêmicos, eu consegui, por conta própria, entrar como pesquisador da OpenAI. Em 1918, pode parecer que era pouco tempo atrás, mas assim, eles 1918 não. Não, esse foi muito tempo atrás, né? Em 2018, né? Ou seja, foi antes da pandemia, e lá na época, olha só curioso. 1918 foi um avatar. Eu não sabia, mas eu estava ajudando a desenvolver o GPT-2 em 2018, mas eu não sabia. Eu entrava lá como pesquisador, óbvio, eles não abrem tudo ali, né? Era compartimentado, então tinha umas tarefas que eu fazia. Ou seja, eu comecei a brincar com a OpenAI lá, era hobby, eu fazia isso assim, final de semana, eu gosto desses negócios. Sim. Né? E aí, hoje, a gente já tá no GPT-4, caminhando pro GPT-5, né? Sabe? E curiosamente, quando a Meliva foi criada, caiu uma ficha em mim, eu falei assim, cara, a gente está vivendo um problema invisível ainda, mas que vai se tornar um dos maiores problemas da humanidade no futuro, na hora de falar assim, você tem que conhecer IAs. É a Torre de Babel das IAs. Eu imaginei, falei, imagina, tem o ChatGPT, agora o Gemini, aí tem o Bing, aí tem, né, o Cloud 3, aí tem um brasileiro chamado Matraca, sensacional, sabe? Então, assim, já é uma explosão de IAs generativas conversacionais que, no fundo, cada uma tem o seu sotaque, eu vou dizer diferente. Ao invés de dizer que tem a sua língua, né, você conversa do mesmo jeito, mas tem um sotaque, tem um jeitinho diferente. Sabe, se você quiser a mesma resposta do Gemini lá do Google, você não pode escrever exatamente igual você solicitaria para o ChatGPT. Inclusive, se você estiver usando o GPT-4 e o GPT 3.5, duas perguntas iguais dão a mesma pergunta, né, feita nos dois igual, dá duas respostas diferentes. Certo. Expectativas diferentes. Então, o que está acontecendo agora? Curiosamente, né, aí, voltando à Meliva, a Meliva já entendeu que, no futuro, esse vai ser um problema tão grande que a nossa IA cria o prompt, né, para qualquer tipo de motor de IA. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje, você me perguntou lá, eu contei toda essa história para cair para cair nesse ponto. Você falou, poxa, mas a pessoa hoje para usar, ela vai ter que saber usar IA? Sim, não. Talvez agora, nessa transição, agora que, sabe, que a poeira não baixou, hoje sim, hoje eu diria que sim. Mas daqui muito pouco tempo, soluções, não só como a nossa, mas de outras empresas, elas já vão estar automatizando o prompt. E o que significa isso? Agora você pode falar do seu jeito. Fica tranquilo, que a IA por trás ela vai dar um jeito de resolver isso. Entendi. A gente pode colocar, então, Vandré, aqui uma forma de amenizar, né, todo esse transtorno que a gente vai viver assim, com essas questões da inteligência artificial. Seria com a capacitação desses profissionais, levando eles para um novo cenário, por exemplo, treinando eles para o uso de inteligência artificial, porque a gente vê já muita coisa sendo impactada. Por exemplo, caixa de supermercado. Então já há uma revolução que a gente já consegue sentir isso, que
tá acabando. Não tem como. Vai muito pro conceito de auto-service, né? Então eu consigo me servir sem necessidade de ter ninguém ali. E isso vai gerando padrões e comportamentos que daqui a um tempo eu não vou precisar nem ir no mercado. Talvez eu já tenha um padrão que as compras já vai estar lá em determinado período dentro da minha casa. Sim. Tá tudo bem. Então, qual que seria a melhor forma? Seria, de fato, treinando essas pessoas para levar esses seres humanos, né, para novas habilidades? Sim, é o conceito, sabe, que tá né, assim, para o Vandré, que é da área da educação, né? Eu sou um educador há mais de 3 décadas. Existe um termo chamado Long Life Learning, que faz muito sentido para mim hoje. Hoje virou quase um chavão meu falar, sabe? Long Life Learning, né? Que é traduzindo para o nosso português, é educação continuada, né? No universo corporativo. Então, a gente já vive essa realidade. Vocês sabem muito bem na Tron que não existe mais essa história de semana da capacitação. Isso não existe em nenhuma empresa mais. Vamos parar o que a gente está fazendo para aprender novas habilidades. Isso não existe. É o diário, tempo, né? É o tempo inteiro. Só que assim, a questão é, a empresa deixa que esse long life learning aconteça de forma orgânica e não estruturado ou estruturado? Porque a empresa que não tem uma estratégia de long life learning, não tem uma universidade corporativa, não tem, né, uma metodologia de treinamento recorrente, de um jeito ou de outro os colaboradores eles vão aprender. Sabe? Você vai ver de uma hora, você vai descobrir, aquele cara ali, ele comprou lá um curso, né? Aqueles, por conta própria, sabe? Né? Aqueles cursos digitais lá, que ele paga lá em 12 vezes para aprender tal coisa. O outro tá fazendo aqueles cursos lá no Coursera, no Udemy e tal. Então, assim, quem quer vai buscar esse Long Life Learning. Mas a empresa também, né, pode e deve, na minha opinião, cumprir também isso para a necessidade da empresa. Poxa, o que eu preciso que o meu colaborador esteja sempre aprendendo para que ele sempre seja valioso para a gente? Porque no fim das contas, ninguém quer demitir. Você nunca contrata, fala, vou contratar para demitir. Você contrata, seu sonho é aquele colaborador se aposentar na empresa. Dificilmente isso vai acontecer na era atual. Mas como que a gente caminha para essa convergência? Tornando ele sempre valioso para o negócio. Bacana, vamos avançar um pouquinho, senão a gente fica falando só sobre isso aqui. Vamos falar sobre empreendedorismo com IA. Então, você está muito envolvido com isso, para você trazer um pouquinho para a gente. Como é que é o cenário de startups no Brasil, de IA hoje, né? Até porque você está no Labs e tal, você conhece. Então, como é que está a nossa capacidade de geração de startups e o que tem de tendência disso? E saber se a Melive é um destaque dentro desse contexto do que tem surgido aí. Como é que está esse mercado? Como é que está o empreendedorismo com IA? Legal. Eu hoje, tá? A Meliva hoje ela integra um laboratório, né? Chamado GenAI Lab do Distrito. Tá? O Distrito é uma plataforma que conecta grandes empresas que buscam inovação aberta, Open Innovation, com startups. Tá? Então, assim, eles têm acho que mais de 47 mil startups mapeadas, tá? Toda a América Latina. E aí, com essas startups mapeadas, as grandes empresas, batem lá na porta e falam, poxa, eu tenho um desafio que eu não sei resolver esse desafio. Distrito, vocês conhecem alguém que saibam resolver? Eles têm esses 47 mil mapeados, eles vão lá e conectam. Então, assim, esse é o negócio core do Distrito. Tá? Certo. Só que, olha curioso, o CEO do Distrito, o Gustavo Araújo, ele reuniu com a gente há um tempo e ele falou o seguinte, ele falou diretamente para as startups de IA generativa que hoje fazem parte desse laboratório. Ele falou, em toda a nossa história, nós mapeamos em toda a operação de mapeamento de startups do Brasil, a gente mapeou cerca de 300 startups de RH. Ele deu um exemplo, tá, de RH porque é algo bem aquecido, né, no mercado. Então, existem na América Latina 300 startups de RH ativas. Aí, isso em
toda a linha do tempo, desde que começaram a criar startups no Brasil de forma estruturada. Só em 2023 eles mapearam 700 startups de IA generativa na América Latina. Entendeu? Então, assim, em um ano surgiram mais do que o dobro de startups comparadas com toda a história. Então, isso responde em parte à sua pergunta. Como que está o empreendedorismo hoje, né? Através de IA generativa. Tá? Agora, tem um lado bom e um lado ruim, né? Tá? Lado bom, pô, cara, olha o que a IA, né? Especificamente generativa, tá? Depois, se vocês quiserem, até a gente explica a diferença, né, de IA para IA generativa. Eu ia te falar, porque você está sempre... Então vamos seguir, depois você explica isso. Eu ia te pedir essa... Acabei de perceber que, né, são coisas que a gente tem que falar, separar aqui o joio do trigo. Mas, voltando, essas startups, né, essas 700, lado bom, pô, é muita gente agora que está podendo empreender porque tem IA. Do mesmo jeito que a IA... ela hoje é fácil de ser usada pelo usuário comum, ela também é fácil de ser usada para quem quer empreender, tá? Mas o lado ruim é que a gente está vivendo uma época, a modinha das IAs, principalmente a modinha da IA generativa. E tudo que é modinha passa, né? E o que sobra? As poucas consolidadas. Então, dificilmente essas 700 vão prosperar. Na verdade, assim, eu chutaria, tá, que prosperar mesmo, sei lá, uns 2 ou 3% delas vão continuar funcionando, né? Aí, para responder a última pergunta que você fez dentro desse contexto, onde que a Meliva tá nisso, né? Sim. Então, dessas 700 mapeadas, o distrito entendeu que na primeira vez na história da humanidade, tá? Não é do Brasil e tal, primeira vez na história da humanidade, uma vertical tecnológica, são as startups de IA, elas são tão impactantes na disrupção da sociedade de agora em diante, que valeu a pena para eles mobilizarem um andar do prédio deles para ser o primeiro laboratório de startups que ficam incubadas ali, né, debaixo ali do guarda-chuva deles, para que eles possam acompanhar de perto, tá? E esse primeiro laboratório é o laboratório de GenAI Lab, né? Um laboratório de IA generativa. Nunca houve isso. Primeira vez que foram criar um laboratório para IA generativa. E não é coincidência, né, que aí quem está lá mantendo, quais são os mantenedores desse laboratório? Oracle, Microsoft, AWS, Johnson Johnson, Cogna, Symantec, empresas, sim, gigantes que dispensam apresentação, que fazem questão de estar ali, sabe? E junto com isso, fundos de investimentos convidados que toparam instantaneamente. Astela, Domo, Capital, na SoftBank, vários outros, Maia, sabe? Vários outros estão ali. Por quê? Porque eles veem oportunidades que não podem ser perdidas. Então, tá tendo um boom de empreender com IA. Mas esse boom tá, muito, que o pessoal fala, muito vapor ainda. A gente tem que esperar baixar para saber o que vai sobreviver, tá? E, sim, finalizando, né? Dessas 700 startups, elas selecionaram até 25 startups para comporem esse lab lá. Aí a Meliva foi uma das escolhidas. Ainda não fecharam as 25, eles continuam procurando. Olha curioso, né? Tem mais de 700, mas eles não encontraram até agora, dessas 700, 25 que eles gostariam que tivessem lá dentro. Tá. Então, ainda tem espaço. Mas a Meliva tá lá. Tá lá. Então tá certo. Vamos, como você falou muito, né, Thiago, agora várias vezes deu um sobrenome para IA, que é IA generativa. Sim. E às vezes pode ser quem está nos ouvindo dizer, pô, IA já é complicado. O que é esse sobrenome que tem aí? Explica um pouquinho para a gente a diferença disso, que eu acho que todo mundo vai gostar de entender na prática o que é isso. Inteligência artificial, ela é uma área do conhecimento humano, tá?
Então, do mesmo jeito você pode falar assim, filosofia, sociologia, né? Inteligência artificial é uma área do conhecimento. Inclusive, só para deixar claro, inteligência artificial não é da computação. Não. Tá? É uma área da computação. Não. A inteligência artificial depende de você entender como funciona. É uma inteligência artificial. Então, para você poder desenvolver a inteligência artificial, você tem que entender o que é inteligência. Sabe? Então, a gente está falando de biologia, a gente está falando de psicologia, a gente está falando de psiquiatria, a gente está falando de filosofia, a gente está falando de sociologia, a gente está falando de política, né? E também está falando de computação. Sabe? Então, a IA é muito grande, a IA em si. Tá? Então, há vários tipos de implementações de IA. Vários. Aí tem a parte de IA, de Deep Learning, a parte de Machine Learning. Tem um grupo muito grande. Existe um subgrupo muito específico dessas IAs, que são as IAs generativas. O que é a IA generativa? A IA generativa é aquela IA que ela é criada a partir de, geralmente, tá? Não só, mas vou colocar dos LLMs, que são os grandes modelos de linguagem, tá? E o que são grandes modelos de linguagem, LLMs? São treinamentos específicos que a gente dá para uma IA a partir de um volume imenso de exemplos para testar. Então, no caso do ChatGPT, resumindo, eles praticamente deram assim: estuda a internet. Estuda tudo que o ser humano publicou na internet aí nos últimos anos, tá? Aprende tudo isso e tenta reproduzir o jeito que o humano produz esses conteúdos. Então, vê lá como é que um ser humano redige um artigo para blog. Tá, então depois de ter lido tanto blog, agora tenta fazer um sozinho. Olha como o ser humano tira aquela fotografia de cachorrinhos tal correndo. Agora tenta fazer igual. Depois que esses modelos estão treinados, tá? Esse modelo agora ele tem uma capacidade generativa. O que é generativa? Criar informação que não existia antes. Isso que é ser generativo. Generativo é aquela foto nunca existiu. Depois da operação da IA generativa, aquela foto passa a existir. Aquela voz narrando aquele texto nunca existiu. Agora a IA generativa vai fazer uma voz surgir. Isso é IA generativa. Ela serve tanto para gerar textos inéditos, vozes inéditas, sons inéditos, imagens inéditas, vídeos inéditos, mídias inéditas. Isso é IA generativa. Se a gente pudesse, né, puxar um assunto polêmico que tem se falado muito, né, na atualidade, é sobre a ética. Sim. Como que está justamente sobre a generativa, né, que é a criação de conteúdos que não existem. Muitos desses modelos foram criados a partir de informações de propriedades de outras pessoas, né? Porque isso está na internet. E aí foi criado um novo conteúdo. Mas a quem isso pertence? Como é que funciona a ética? E para onde que você vê, André, que está caminhando nessa política de ética? Porque cada país tem o seu. Então, se a gente vê os Estados Unidos, eles têm uma política muito, às vezes, regional, por segmento, por setor. Quando você vai para a União Europeia, né, já tem leis mais claras ali que abrange, né, todo o continente ali europeu. E pra gente aqui, como é que tá isso? Até resgatando de novo aquele negócio que eu falei, né? A IA, ela é uma ciência, inteligência artificial, ela tem muitas frentes. Uma delas é a ética, né? A ética tá ali, tá dentro da filosofia, né? Tá dentro da política, a ética. E aí, indo bem, assim, técnico na ética, né? Porque muitas vezes a gente acha que ética, assim, bons costumes, né? Valores morais. Na verdade, existe uma ciência também da ética, tá? Quando você me pergunta isso, como é que tá a ética, isso eu acho que são várias frentes de ética que a gente tem que pensar. Por exemplo, existe ética na hora de escolher os conteúdos que serão usados para treinar, tá? Então, sabe assim, eu tô pedindo autorização ou não? Tô indo lá, pegando conteúdo sem pedir autorização e usando para treinar. A OpenAI está sendo acusada,
né? Há bastante tempo a gente está fazendo isso. Ontem eu vi uma notícia que falou que foi comprovado, tá, esses dias, que a OpenAI usou mais de 10 milhões de horas de vídeos no YouTube para treinamento da IA. Então, assim, YouTube pertence a outra empresa. Os conteúdos dos YouTubers pertencem a eles. Só que, tá aberto na internet. Qualquer um vai lá, clica e assiste. Então, olha lá, já teve uma questão ética a ser discutida, né? Tá? Assim, as fontes de informação. É um problema ético a ser discutido. Tem outro problema ético que é o seguinte: o que eu vou deixar a IA aprender ou não aprender? Eu vou ensinar para ela só o que é bom, mas eu também vou ensinar para ela o que é ruim. Só que aí tem uma questão. Fala, vamos ensinar só o que é bom. Mas aí você vai ter uma IA inocente, entendeu? Uma IA que ela sempre vai achar que tá tudo lindo e perfeito. E é uma criança. Se você ensina uma IA só com o que é lindo e perfeito e maravilhoso, você está criando uma inteligência artificial que não representa a humanidade. Então, olha lá, outro problema ético. Ensino para ela o que é errado para que ela possa depois, na hora de gerar o conteúdo, entender que aquilo é errado e não fazer algo igual, tá? Mas tem um problema ético envolvido. Aí tem um outro problema ético, outra camada ética, né? Que uma vez que essas informações, esses motores, né, esses modelos são disponibilizados, que nível de uso o usuário final tem. Eu posso pedir para uma IA produzir um conteúdo de discurso de ódio, um conteúdo racista, né, um conteúdo com teor sexual criminal? Posso fazer isso? Bem, tem gente que fala assim, cara, a IA vai reproduzir, acho que não tem problema. O problema ético é de quem usa, mas aí eles falam, não, peraí, uma plataforma dessa não pode permitir disseminação de conteúdo que não deveria estar sendo produzido na internet. Então, olha só, é outra camada ética. Né? E aí você vai para outra questão ética. Uma vez que está tudo resolvido. Agora, toda vez que eu for contando essas escadinhas éticas, imagina que está tudo já resolvido, tá? Já resolveu a questão do conteúdo, já resolveu, e que nada está resolvido até hoje. A gente tem problema em todos os degraus da ética. Aí chegou lá no final, tá? Bem, a IA só produz conteúdo bacaninha, só produz imagem não ofensiva, só produz voz bacaninha. A questão é, nós que somos consumidores finais, a gente está sabendo diferenciar se aquilo foi uma IA que criou ou foi um humano que criou? É um texto de opinião mesmo do Vandré ou um texto que a IA está opinando no meu lugar? E por quê? Porque assim, nós temos o direito ou não de saber? Eu tenho direito de estar lá no Instagram, ver uma foto e é direito meu como uma consumidor, consumidor poder diferenciar, falar assim, essa imagem foi gerada por IA ou essa imagem foi fotografada. É um direito meu ou não? Porque se for um direito meu, aí a gente tem que implementar ferramentas que vai aparecer, essa foto é feita por IA, esse texto foi feito por IA. O buy é de quem, né? Sabe? Então, tá vendo? Olha só, o negócio é muito complicado. Então não é simplesmente, vamos fazer uma lei para isso. Cara, não mesmo, sabe? Não é fácil assim. A gente não consegue ainda resolver nossas questões éticas de antes da internet, sabe? E agora, com esse volume absurdo, gente que, em um mês lá um parlamento vai decidir e vai acertar de primeiro, de jeito nenhum. Junto, né? Como disse o tio do Spider-Man, do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Sabe? Então agora que a gente pegou esse super poder da IA generativa, veio uma responsabilidade de todos os envolvidos. Todos. Aí, agora, respondendo um pouco. Bem, não existe regulação para nenhuma dessas escadinhas éticas ainda. Não existe. Tá? Existem, assim, rascunhos de regulação. Tá? Mas não existe nada ainda que diz
proibido usar conteúdo de terceiros para treinar, né? Quem não quiser, vai lá no seu código do computador, é um arquivinho chamado robots.txt, muda lá e impede que o Google indexe aquilo ali para liberar, impede, mas aí é responsabilidade sua, tá? Se alguém for lá e usar seus dados, foi você que vacilou. Hoje ainda a gente tá nesse nível, entendeu? Sabe? Hoje, se alguém vai lá e cria um texto fake news, ainda não tem como culpar uma pessoa. Peraí, eu vou culpar quem? Eu vou culpar a OpenAI, eu vou culpar o provedor de internet que liberou aquilo, eu vou culpar a pessoa que digitou, eu vou culpar a pessoa que publicou. A gente ainda não sabe o que fazer com nada disso. Então, o que é o melhor a ser feito? Tem que caber a nós que estamos controlando isso. Aí olha o risco que a gente está falando. Eu, Vandré, defino o que é ética dentro do meu negócio. Entendeu? Aí eu chego e falo, ó, a Meliva não vai produzir conteúdos desse tipo, desse outro, não vai produzir fake news, a Meliva não vai usar os dados dos usuários meus para reforçar o aprendizado de máquina, a Meliva não vai salvar dados pessoais, financeiros, bancários, sabe, segredos das pessoas, não, mas eu, como CEO, que tenho que tomar essa decisão e eu tenho que ordenar para a equipe tecnológica que seja implementado esses gatilhos. Entendeu? Hoje tá muito no valor moral de quem tem ali o que a gente chama de, no mundo da tecnologia a gente chama isso de God Mode, né? Que vem do videogame lá, quando o cara ativa o modo Deus, né? Que ele não morre, ele, né? Ele não cansa, ele o God Mode. Então, assim, hoje tá nessas empresas de tecnologia quem tá com um botão de God Mode. Hoje ainda é assim. Então é melhor, minha opinião, é tão difícil que é melhor regular essas pessoas. Na minha opinião, agora é Vandré, não estou falando, né? O que a gente tinha que fazer? Uma lei que vai direto nessas. Uma lei que assim, não tem nada a ver com a plataforma, com a tecnologia, não, vai assim. Você é sócio responsável administrativamente por uma empresa que produz conteúdo de IA? Eu vou regular você. Entendeu? Aí tem que, Vandré, eu que tenho que ser regulado, eu que tenho que assinar um monte de documento disso e isso, eu que tenho que ser como engenheiro, eu sou engenheiro também, o responsável técnico daquilo. Qualquer coisa que sair, quem vai ser preso é eu. Não vai culpar ninguém, não vai culpar nem o usuário. Um CRM, um CRA. É isso. E que iniciativas, Vandré, tá mais complexo do que a gente imaginou falando de ética. Por quê? Porque você está vivendo isso, né? Que iniciativas sólidas ou consistentes, tem havido algum avanço nesse aspecto ético? Você tem percebido alguma movimentação? O que você pode compartilhar? Falando especificamente aqui do Brasil, né? Porque isso. No mundo. Para chegar no Brasil, vou sair ali hoje para facilitar, acho que o mundo, como você disse mais cedo, a Europa, né? Ela tem sido extremamente rigorosa, né, nesses controles, até porque acho que vem de proteção de soberania, né? Quando a Europa se deu conta, sabe, que os Estados Unidos estavam engolindo, né, o conhecimento e a informação europeia, porque as redes sociais americanas estão lá, o Google americano, os provedores de bancos de dados, né, AWS, Nvidia, Google, né, Facebook, tudo, Apple, tudo lá. Então, assim, sabe, teve uma hora que a Europa falou, uou, peraí, cara, onde que eu tô, né? Onde que eu tô? Eu sou um ninguém aqui, né? Então eles começaram com essa regulação extremamente rigorosa mesmo, que no começo parecia, né, que falou assim, não, se eu lembro que o Zuckerberg falava muito disso. Ele falou assim, bem, se vocês me regularem desse jeito, eu vou tirar o Facebook da Europa, porque não vai ser mais viável, o negócio não para em pé, né? Aí depois o Google também falou a mesma coisa. Não, peraí, se eu for obrigado a pagar os dados de qualquer um
chegar assim, eu quero deletar meus rastros na internet e eu tenho 72 horas para fazer isso, não vai mais valer a pena a operação. Então, num primeiro momento, todas disseram, se vocês fizerem isso, eu vou sair. Aí a Europa fez e eles não saíram. Eles se adaptaram àquela realidade. Só que é bem mais fácil para os Estados Unidos, você concorda que a Google vai ter que implantar uma função que permita fazer tal coisa para o europeu. É bem mais fácil ele disser que ele vai resolver isso para o ser humano, entendeu? Por que eu vou criar uma função, um negócio que só funciona na Europa, aí esse cara logar a internet, né? Em outro IP, aí aquela coisa funciona, não funciona. É mais fácil generalizar, sabe? Então, a Europa hoje, ela tem, eu vou dizer contribuído, tá? Porque eu acho que nesse ponto de vista eu sou pró-europeu, tá? E tem contribuído para cascatear leis. Por exemplo, se a gente pega a nossa lei, a lei né, geral de proteção de dados do Brasil, ela abrasileirou a lei europeia, tá? Então, assim, o que vai acontecer? É só os Estados Unidos que vai dizer assim, concordo ou não concordo, mas o resto do mundo, no final das contas, acaba se espelhando nas leis europeias, tá? Então, assim, falei globalmente, agora falando localmente, eu faço parte, tá? Existe a ABRIA, né? A ABRIA é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Então a Meliva é uma empresa que faz parte da ABRIA, dessa associação. Certo. E o que se discute lá? Né? É uma associação de empresas, tá? Tal como existem, né? Essas federações, né? O FEComércio, a CIEG, né? Existe a ABRIA. Hoje o ponto central da ABRIA é a intervenção, né, saudável entre nós que estamos desenvolvendo essas inteligências artificiais no Brasil e os políticos, né? Sabe? Para entender, a gente acaba sendo muitas vezes como é que fala? O detentor técnico disso, porque muitas vezes um político vai lá, vou proibir isso. Calma, peraí, para você poder proibir isso, você tem que entender como isso funciona, né? Sabe? Então a gente está moderando, é óbvio, com vontade de que haja moderação. Quem está na ABRIA quer que seja moderado, tá? Certo. Que não é vantajoso para mim, eu sou uma empresa séria, com idoneidade, busco mercados concretos, quero clientes, né, sérios. Que todos esses clientes têm seus compliance, têm sua estrutura de governança, têm seus valores declarados. Então, para eu garantir que eu serei contratado por esses grandes clientes, eu tenho que estar em conformidade. Então, eu sou um defensor dessa moderação de acordo com a legislação brasileira. Tá? Então, isso está acontecendo no Brasil com muitas empresas de tecnologia. Bacana. Muito bom. Vamos mais um pouquinho para frente, então. Já pensando ali alguma coisa de futuro, né? Quais talvez sejam as habilidades, quais as habilidades que você acredita que serão mais valorizadas no mercado dominado por IA? A resposta, assim, ela é quase que intuitiva, né? É tudo aquilo que a IA não pode fazer hoje bem feito, né? Sabe? Então, existe uma parte da IA que ainda está longe, tá? Está longe. Sim, eu não vou dizer prazo, porque é muito difícil dizer 2 anos, 3 anos, mas está longe. Para IA conseguir, não vou nem dizer superar o ser humano, para conseguir sequer chegar perto do ser humano, né? Existe aquela coisa que é difícil até explicar, mas existe a tal da intuição, o feeling, né? Sabe que a IA hoje é muito grosseira para isso ainda. Tanto só para explicar o quão difícil é para uma IA feeling e intuição, existe um drama tecnológico das IAs generativas hoje, globais, tá? Que é renderizar à mão. Vocês já devem ter visto na internet, tá? Aquele tanto de meme, né? Tipo de fotos super precisas. A pessoa tem tipo 6 dedos, sabe? Os dedos entram um dentro do outro, né? Falta um pedaço da mão, tal. Por quê? Sabe por que consegue fazer um rosto tão perfeito, um cabelo tão perfeito, né? Uma roupa tão perfeita? E por que mão é tão mal feito, sabe? Porque
a mão, ela invade uma parte que a IA ainda é um bebê, que é a sutileza. Porque assim, o objeto mão, ok, sabe? Eu entendi que ele Fácil. tem. Isso é fácil. Mas por que quando você, sei lá, tá pensativo, você faz assim? Pensativo, sabe? Por que quando você tá prestando atenção em alguma coisa, você cruza os dedos assim e faz isso aqui, sabe? Por que quando você tá com raiva, você fecha a mão? Por quê? A IA não sabe isso, ela não sabe entender isso. Isso é uma sutileza humana, sabe? De tamanha, que a IA não consegue reproduzir. Aí, na hora de você mandar fazer mão, ela fala, cara, a pessoa tá rindo, e o que eu faço com essa mão agora? Eu não sei entender a relação entre o sorriso numa foto com a mensagem que a mão tá passando, sabe? Então, assim, isso é só o indicativo de quão longe a IA ainda está para essa sutileza. E é nesse nível de sutileza que o ser humano ainda é imbatível, sabe? Muitas vezes você vê um texto assim, que ele é sensacional, o texto escrito. Mas um profissional mesmo, um jornalista, um redator, ele vai ler aquilo e fala, faltou aquele, sabe? De inverter isso aqui, faltou um chamado emocional, faltou, né? Nós somos goianos aqui, sabe? Faltou no texto escrever um rensga ali no final, sabe? Né? Para o cara entender a mensagem que estava ali. Então, assim, eu acho que é aí que o ser humano ele vai ter muito espaço ainda. Tá? Né? Então, vai ser o quê? Vai ser o mentor dessas IAs. Mentor. Até falando de profissões, né? Tem profissões que até um certo tempo, assim, o profissional fala assim, pô, né? Por que você foi escolher filosofia, fazendo na faculdade de filosofia? Não é? Sim. Assim, um filho nosso fala assim, vou fazer filosofia. Você vai ficar desentendido. E você fica frustrado. Você fala, poxa, isso é querer sofrer. Você vai fazer o que com um diploma de filosofia? Sabe? Hoje, em alguns países, no Brasil não chegou nesse nível ainda, mas hoje no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, não existe profissional de filosofia para ocupar todas as vagas de trabalho, né? Sabe por quê? As empresas de tecnologia de IA estão consumindo assim, estão pagando horrores para esses profissionais. Justamente por causa disso. Você, peraí, eu não quero filosofia para humano, eu quero filosofia para, sabe? Capacitar. Para reduzir esse abismo entre a IA. Então eu acho que é por aí, sabe? Essa sensibilidade. Psicólogo. Terapia, né? Que é isso. Nossa, psicólogo. Para mim, eu tenho certeza, tá? Tenho certeza que daqui a pouco, muito pouco tempo, as faculdades, as instituições de ensino superior vão estar oferecendo MBA, sabe? Em psicologia para IA, sabe? Porque às vezes a IA fala de um jeito, ela responde de um jeito, né? Porque ela não tem aquela, sabe? Aquela conexão empática. E por não ter a conexão empática com o usuário, ela fala umas coisas atravessadas que algumas vezes não fazem sentido. Mas quando você passa a ter um psicólogo para orientar a IA em determinados contextos, né? Tá? Eu sou autista, né? E no autismo existe uma terapia chamada ABA. Tá? É uma terapia muito utilizada, principalmente com crianças, que em resumo, ensinar aquela criança a reagir de forma empaticamente esperada. Sabe? Então, assim, quando alguém elogia uma criança autista, nossa, você está tão bonito. O que o autista teve? Porque o autista não sabe o que fazer nessa hora. Sabe? Ele vai perguntar assim, sabe? Qual parte está bonito, né? Sabe? Ou ele fala assim, e você tá feio. Tipo, ele vai fazer, não é porque é criança, não. Se for adulto, ele pode fazer isso. Então, assim, falta esse filtro social. Certo. Aí o ABA dá isso. Eu acho que a IA também está precisando desse tipo de treinamento. E aí um psicólogo pode oferecer. Esse é um bom exemplo, viu, André? Porque o autismo tem coisas que você precisa compreender, senão você vai achar que a pessoa
tá fora do padrão. Sim. Ela não tem exatamente esse filtro, né? Acho que esse é um bom comparativo mesmo para poder dizer, como você domina quase os dois assuntos, falar sobre o autismo e sobre a inteligência, eu acho que esse exemplo eu gostei, que eu acho que aí eu consegui compreender um pouco mais ainda, porque todo dia a gente fica perguntando, cara, mas me dá um exemplo aí, que habilidade você acha? Eu acho que deu para definir boas habilidades, que são aquelas que realmente empatia, sentimento, essas que são insubstituíveis, né? Então acho que é bacana mesmo essa parte. Bom, tentando já ir caminhar para o fim, senão a gente não consegue fechar o nosso horário aqui. O que dá, Vandré, pela experiência que você tem tido aí, futuro, né? Previsões sobre o futuro da IA, o que está logo ali pronto para cair no colo da gente, o que você consegue ajudar a gente com previsão de futuro, de coisas que devem acontecer rápido que a gente ainda não está sabendo aí? Acho que como todos os ciclos de revolução industrial, no fim das contas, o ser humano quer sempre a mesma coisa. Na verdade, é uma combinação de duas coisas, tá? Reduzir custo e aumentar a produtividade. Qualquer coisa. Certo. O Gelson, como CEO da Tron, todos os dias. Não importa como que você diz, sabe, o que se passou na sua cabeça. Todos os dias você só pensa como reduzir custo e aumentar a eficiência da Tron. Só isso. As outras coisas são acessórias. Mas, nossa, meus valores humanos e, sabe, minhas crenças, elas vão existir, vão continuar, mas assim, eles têm que estar de acordo com isso, sabe? Se um valor humano seu implantado aumentar custo na Tron e reduzir a eficiência, aí você desiste. Ou alguém vai te tirar do seu carro. Né? Então, assim, o ser humano só quer isso. Quando a gente pensa no universo corporativo, tá? Nas empresas. Não estou falando agora assim, nossa intimidade. Então, olhando para um futuro, tá, da IA, a IA agora, ela já está, na verdade, né, infiltrada, enraizada em quase tudo. A gente nem tem consciência de quanto que a IA já está dentro da gente há tanto tempo, sabe? Décadas já. Mas de agora em diante, o que eu vejo é a IA sendo utilizada para tapar vários buraquinhos corporativos que são os pontos de alto custo e baixa eficiência. Né? Então, assim, dando exemplos, você pode pegar qualquer ciclo, qualquer fluxo de operações dentro da Tron, de qualquer empresa, e aí você faz aquele mapeamento de processo. Faz um BPMO, tal, mapeia aquele processo inteiro lá, né? E aí marca os gargalos. Tá? Nesse processo de entrar A e sair Z, tem B, C, D, tal. De vez em quando você para num, nossa, D aqui, ó. Esse D, ele tem baixa eficiência. Então você circula ali. Aí você vai andando, olha, o J aqui tem alto custo. O mundo hoje vai começar a fazer isso. Otimização extrema. É olhar assim para esse B e falar assim, por que que em 1920... Não, como é 2000, né? Em 2024, o C ainda existe dentro de uma empresa, sabe? Por que que isso aqui é tão caro ainda hoje? A gente vai começar a questionar muitas coisas. Por que isso é tão caro ainda hoje? Séculos e séculos depois, por que que é aqui que nesse processo total a coisa encarece? Sei lá, de 10 etapas no processo, uma representa 50% do custo final daquele processo ser entregue. Então, assim, a gente vai começar a se debruçar naquilo e a questão é, bem, nunca foi possível resolver. Será que a IA generativa agora consegue? E aí que vem um grande drama. Meu chute é que para mais da metade dessas coisas, a IA generativa vai conseguir reduzir custo,
ou aumentar a eficiência, ou os dois juntos. Né? Sabe? Então, eu vejo que o futuro é isso. É a gente caminhando para tornar algo cada vez mais eficiente, sabe? Acho que no fim das contas, né, se a gente pudesse fazer uma analogia, o nosso sonho é que todas as empresas funcionassem como relógios suíços. Né? Sabe? Que as engrenagens fossem perfeitamente ajustadas. Então, acho que a IA vai ajudar a resolver esses pontos. Tiago, alguma coisinha a mais aí? A última, para fechar, como que o Vandré hoje ele criou a capacidade de analisar um texto, principalmente texto, né, e saber distinguir se isso veio de uma IA ou se veio de, por exemplo, uma escrita humana? Uhum. Isso tem um pouco de intuição, tá? Né? E aí eu vou falar intuição assim, de um jeito bem científico, né? Porque a gente fala muitas vezes intuição, meu feeling, parece que é alguma coisa meio assim, espiritual, meio energético e tal. Não. Intuição, na minha definição, é o seguinte: eu tô há 47 anos vivendo por tentativa e erro. Tem 47 anos que eu faço uma coisa que dá errado, aí depois eu faço outra coisa que dá certo. Só que cada vez que eu faço uma coisa que dá errado, muitas vezes tem coisas ao meu redor acontecendo simultaneamente que são variáveis que interferem naquilo. E eu nunca tive... eu nunca racionalizei isso, sabe? Do tipo assim, nossa, sei lá, toda vez que eu sinto frio é porque o vento que está batendo em mim do ar-condicionado, ele vem pelas costas, não pela frente. Viajei, inventei aqui uma coisa qualquer, tá? Eu nunca racionalizei isso. Mas, de uma certa maneira, depois de tanto tempo, existe uma intuição de quando eu sento e tem um aparelho de ar-condicionado atrás, eu já não quero ficar naquele lugar. Aí eu falei, por quê? Porque um dia eu me dei conta de que o vento que vem nas minhas costas é o que me dá frio, de frente não dá. Entendeu? Então, assim, é uma intuição que faz a gente não querer passar por aquilo, porque tantas vezes, tá? Então, assim, aí, voltando na sua pergunta, existe uma intuição. Então, a parte que eu não consigo racionalizar, tá? Que quando eu vejo um texto, eu falo assim, a minha intuição me mostra que é... Mas como eu falei, ó, tá lá no meu subconsciente, falo assim, essa estrutura semântica, essa coisa aqui. Né? E também tem uma parte mais clara, porque como eu avalio o conteúdo gerado por IA o tempo inteiro, dentro da minha empresa, o tempo inteiro, eu já descobri que por exemplo, o GPT 3.5, ele tem ele tem algumas palavrinhas que ele sempre usa, sabe, uns conectores, que sabe, ele fala assim, desta forma, né, ele usa desta forma em alguns lugares que nem tinha que estar desta forma. Treino, então. Aí acaba somando com o treino que você está tendo. Aí eu falo, desta forma, eu falo, não. O cara usou o OpenAI e ainda usou o ChatGPT 3.5 1166 Preview. Eu sei que o cara usou aquele motor, sabe? Algumas vezes ele tem lá uma imagem, aí ele fala, olha só, essa imagem não foi gerada no Midjourney nem no DALL-E 3. Ele usou isso aqui. Ele usou isso aqui, ó. Eu acho que isso aqui foi lá como é que é o nome? Daqui tem um outro motor lá no Stable Diffusion que ele usou lá, tal. Por quê? Porque aí eu fui lembrar um dia, eu olhei uma foto que, sabe? Então assim, hoje é assim. Você lida muito com a coisa, você sabe, que tá aí, mas eu não acho que isso é muito fácil de perceber para quem não tá no meio. Não tá habituado. Entendi. Quem tá nos ouvindo, quem tá querendo avançar nisso, sempre fica perguntando ou se perguntando o tempo inteiro, se eu quiser aumentar o meu conhecimento, se eu quiser entender um pouco melhor isso, onde eu busco conteúdo, o que eu deveria fazer? Você, como um professor, como um cara que é também da área de ensino, qual é a recomendação para encurtar esse caminho e eu ficar mais ligado no que está acontecendo e entender um pouco melhor? Onde eu busco conhecimento? É muito estranho, né? Isso você pensa, você como professor, eu tenho mais de 3 décadas, eu tenho 32 anos de docência.
Então, assim, já era para eu ter chegado num ponto, né? Que a pessoa me pergunta assim, onde que eu busco? Cara, e assim, sei lá, talvez 20 anos atrás, se tivesse me perguntado, eu teria dito assim, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Tipo, que vergonha de eu ter dito isso 20 anos atrás, sabe? Porque, para mim hoje, eu tenho assim, eu não sei se isso é bom ou ruim o que eu vou falar, mas assim, busque na sua curiosidade. Uhum. Não é vai no Google, vai numa pós-graduação não sei o que, vai no podcast. Funciona pra mim, será que funciona pra você? Sabe? Tem gente que tipo assim, aprende a fazer isso. Lá tenho minha equipe desenvolvedor lá na Meliva, às vezes é o mesmo problema a ser resolvido, sabe? Aprende a fazer isso. Aí eu vou ver, tá lendo a documentação de API do negócio. O outro tá vendo um vídeo no YouTube em 2x, sem legenda, só no áudio, sabe? Ouvindo e fazendo. O outro tá lendo, né, um site, um blog que ensina a fazer passo a passo. Então, assim, quem sou eu para dizer, vai ali, pra resolver o mesmo problema, mas cada um do seu jeito, né? Então, assim, a parte boa é que é bem mais simples, sabe? Você não tem que ir para algum lugar, você tem que ativar sua curiosidade. Certo. A parte ruim é que curiosidade, eu não sei, até hoje, em 30 e tantos anos de sala de aula, 47 anos de vida, eu não sei como desbloquear a curiosidade nas pessoas. Não sei como que eu faço isso, sabe? Eu não sei se depende, se é de fora para dentro, eu acho que não. A sensação que eu tenho é que curiosidade é nossa. Tem gente que é curioso, tem gente que não é curioso. E tem gente que é super curioso numa temática e não é curioso em outra temática. Então, bacana. Tá entendido. Bom, Vandré, estamos chegando no fim desse momento tão bacana aqui e queria te agradecer pela tua presença aqui, por ter emprestado seu conhecimento para nós, né? Queremos agradecer aos nossos ouvintes o tempo dedicado para esse episódio tão importante aqui e tão bacana, né? Onde a gente pôde levar conhecimento para todo mundo. Teremos novos episódios para comemorar esse aniversário de 32 anos da Tron, vamos ter mais ainda. E para você que está nos ouvindo, curte, compartilha, passa para outras pessoas, que eu acho que é uma forma da gente começar a trazer um pouco de conhecimento do que é inteligência artificial, despertar o interesse nas pessoas. Siga a gente no Instagram, o @tron.informática, que a gente tem lá. E também você podia divulgar as suas redes sociais aí da Meliva, para que as pessoas possam te seguir quando tiver uma curiosidade de perguntar lá, com esse arsenal, com esse arcabouço que você tem de conhecimento aí. Encontrar a Meliva é fácil, em todos os canais é meliva.ai, AI de Artificial Intelligence, tá? Não tenta IA não. lá no nosso sistema lá do Google Analytics tem tipo o primeiro termo mais buscado é meliva.ia, né? Certo. Meliva.ai. Busca por aí, você vai achar com certeza. Tá certo. Então, Thiago, suas considerações finais aí. Foi um privilégio estar aqui com vocês. Eu acho que o tempo passou muito rápido. A gente poderia falar, né, sobre esse conteúdo por várias e várias horas ainda. Então, um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, Vandré, muito esclarecedor, né, sobre esse assunto tão latente, né, no mundo de hoje. Então, de fato, agradecer a vocês. Obrigado, Gelson, por compartilhar também esses conteúdos. E foi bom. Aproveitem bastante, que tem muita coisa ainda por vir por aí, né? É isso aí. Considerações finais, amigo? Mais alguma coisa? Não, como diria o nosso ETzinho, busquem o conhecimento. Busquem o conhecimento. Eu acho que é isso que salva, né? O conhecimento salva. Então, pessoal, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês e nos aguardem aí nos próximos eventos para comemorar o aniversário da Tron com mais conteúdo, né, que chame a nossa atenção e que tire a gente da área de conforto de cada um. Obrigado, então, André, mais uma vez. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Até mais.